Estamos de volta, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Vale lembrar que esse não é um texto do próprio punho de Paulo, ok? Não é, mas do punho de Tércio, que agiu ali como seu secretário. Paulo ditava e ele escrevia o que o grande mestre estava ditando. Certo? Tércio é o escritor da carta, Paulo é o autor da carta. Em outras cartas, Paulo é o autor e o escritor. Aqui, Paulo é apenas o autor e não o escritor, não o redator. E diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Veja que drama ele estava vivendo. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, mas que são meus parentes segundo a carne. Os parentes segundo a carne. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que o chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porque a coisa formada dirá o que a formou, porque me fizeste assim. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada.
E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Palavras do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei, ou seja, o propósito da lei, a finalidade da lei é Cristo. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos. Veja bem, Deus é o Senhor de todos. Certo? Pense nisso, é rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Citação de Isaías. E como pregarão se não forem enviados? Se não forem enviados, como pregarão? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Você anuncia coisas boas ou coisas más? Tragédia, miséria, doença, fracasso, derrota. E aí você anuncia o quê? Mas nem todos obedecem ao Evangelho, que é boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente,
Diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com a gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Não deixe e não espere que Deus diga isso de você. Estendi as minhas mãos todos os dias para um cara rebelde, desobediente, para uma mulher rebelde, desobediente, todo dia estendi as minhas mãos. E assim termina o capítulo 10 da carta aos Romanos, carta esta escrita por Técio, ditada por Paulo, autoria do texto Apóstolo Paulo. Tchau, tchau. Bye, bye.